Ontem a gente teve o falecimento do Papa Francisco e a gente agora vai ouvir muito a mídia ocidental falar sobre esse assunto. A gente tem um período de luto, depois a gente vai ter o conclave, que é a escolha de um novo Papa. E eu tava aqui me preparando para entrar no programa e aí eu me dei conta de que muita gente talvez não compreenda por que a questão do Papa ainda é tão importante em pleno século XXI. A Igreja Católica, ela continua tendo muita força, mas ela não tem aquela força de quando ela era fundida com os estados, né? É claro que em muitos países, como o Brasil, como o México, entre outros, a população católica ela é imensa e, consequentemente, a forma, né, como essa população se comporta também define questões políticas. Mas, para além disso, a Igreja Católica de Roma, e eu tô falando da Igreja Católica de Roma porque a gente tem uma outra igreja que é a Igreja Católica Ortodoxa, que fica mais, né, seguida no leste europeu. A Igreja Católica de Roma, ela representa a imagem do Ocidente. É isso que muita gente, às vezes, não percebe, que a imagem do Papa, a imagem do Vaticano, tem uma referência direta com noções culturais, morais, que são pilares ocidentais. Então, o Papa, além de ser o chefe de uma igreja, o chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado, ele também é um pilar moral do Ocidente. Todas as leis, todas as regras ocidentais, tanto para os países ocidentais como para os países ocidentalizados como o nosso, né, que foi culturalmente ocidentalizado, nós não somos ocidentais políticos, mas nós seguimos essa cultura por uma questão de imposição, de colonização, tem como base moral e ética princípios que são cristãos, e que isso vai dentro da nossa legislação, nos códigos penais, nos códigos civis, na forma como se faz política. E a gente está vivendo um período do mundo, né, que a gente está vendo aí o conservadorismo chegando, mas vai além de conservadorismo. A gente vê uma ideologia antiga voltando com uma nova roupagem, que é a extrema-direita. E uma das características dessa nova extrema-direita é a ideia de refundar o Estado. Não qualquer Estado. Eles não acreditam no que a gente chama de Estado moderno, que é o Estado que vai surgir ali no século XVII, XVIII, essa noção de Estado com direitos civis, a perspectiva de igualdade, isso tudo eles não reconhecem. E como eles não reconhecem isso, eles precisam refundar esse Estado, ou seja, a gente tem que destruir esse Estado que tem uma perspectiva igualitária. E quando eu falo igualitária, não é que todo mundo é igual direto, não, mas a ideia dos direitos civis, que é uma ideia que permeia praticamente todos os Estados ocidentais e que também contamina outros Estados, até porque os órgãos multilaterais seguem essa perspectiva dos direitos civis. Eles precisam destruir isso para colocar um novo Estado. E aí, você precisa, para destruir isso, também ter na mão os símbolos ocidentais. E um dos maiores símbolos ocidentais que existem é o Papa, é a Igreja Católica. Mas não necessariamente a Igreja Católica como imagem, mas a imagem do Santo Papa. Essa imagem ela é tão forte, tanto no consciente como no subconsciente, ela é tão forte, vinculada ao Ocidente, que se você tem um grupo político que consegue sequestrar essa imagem para si, e aí moldar essa imagem, essa nova perspectiva, né, de ideia de Estado no Ocidente, você tem um ganho político muito grande. Não é à toa que o Trump, que é o grande representante dessa nova extrema-direita, tem um interesse enorme em que o novo Papa, seja um Papa americano. E aí, se não conseguirem emplacar o americano, que esse é o ideal do Trump, você tem um outro cardeal ali, que é um cardeal húngaro de extremíssima linha conservadora. Mas a ideia de você colocar um americano ali, apesar dos Estados Unidos não ter uma tradição católica forte, a gente sabe disso, é exatamente esse remolde, esse remodelar a perspectiva da imagem do Ocidente, desvincular a imagem desse Estado moderno, desse Estado que acredita nos direitos civis, na igualdade e tudo mais, e mudar outra. E aí você começa a pegar os símbolos. E um dos maiores símbolos ocidentais é o Papa. Então é por isso que a gente vai ouvir bastante falar nos próximos 30 dias, 20, 30 dias, a situação do conclave, a questão do Papa. Não é só uma curiosidade, não é só algo que se remete apenas aos católicos de Roma, aos fiéis católicos, mas é algo que se remete a todo o Ocidente e a esse momento de ruptura que o Ocidente tem vivido.